Quem não teve aquele cliente que o projeto estava maravilhoso do nosso ponto de vista e aí o cliente chega e pede para mudar tudo? Pois é, vamos falar sobre isso hoje. Seguimores, eu sou Paola Cimarelli Landgraf, arquiteta do escritório Mais Paola. Esse é o Arq2Arq, um canal de arquitetura de arquitetos para arquitetos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se inscrevam, curtam e compartilhem esse conteúdo. Lidar com um cliente que tem um estilo ou visão completamente diferente da nossa é um jogo de cintura diário. Como nos blindarmos com isso? Acho que a primeira dica para nos blindarmos disso é um contrato claro e muito bem redigido. Contrato que especifica as nossas etapas de projeto e aprovações necessárias. Então, no seu escritório, quais são as etapas que você desenvolve um projeto? No meu escritório, hoje, nós trabalhamos da seguinte forma: nós temos o estudo preliminar. Do estudo preliminar, nós partimos para o anteprojeto, projeto legal. Paralelo a isso, quando o projeto sai da prefeitura, do condomínio, dos órgãos competentes, nós entramos em projeto executivo com os complementares e então projeto de acabamento e marcenaria. Todas essas etapas são etapas muito claras com os nossos clientes e as etapas precisam ter conclusão com o consentimento dos clientes. Isso é primordial, que o cliente entenda que ele saiu de um anteprojeto e ele foi para um projeto legal. No projeto legal, se ele nos solicitar uma mudança de conceito, uma mudança de projeto em qualquer etapa, ele tem consciência de que ele já caminhou um percurso. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo que os clientes, eles não têm noção do processo de um escritório de arquitetura. Quando nós não tínhamos os termos de conclusão, os clientes, para eles é um pouco difícil eles entenderem que nós saímos de um primeiro estudo, partimos para um anteprojeto e estamos chegando no projeto executivo. Mas quando o cliente, ele valida aquilo, ele consegue enxergar que essa etapa ficou para trás e nós partimos para a próxima etapa. Então, esse é um processo muito claro. Eu acho que a comunicação com o cliente, mostrar que nós estamos caminhando com o projeto, é algo que traz segurança e transparência no processo. Então, isso é primordial. Muitas vezes as pessoas hoje não acham mais porque nós procuramos mostrar dentro do escritório isso para os clientes. Mostrar que os 40 dias de projeto executivo não são 40 dias que o projeto está parado. É um processo interno, é um processo árduo, que na verdade é o processo que mais se trabalha em um projeto dentro de um escritório de arquitetura, é o projeto executivo. E muitas vezes os clientes não tinham noção, eles achavam que o projeto ficou esquecido por 40 dias. Não, eu acho que nós temos que mostrar, olha, com 10 dias de projeto, avançamos 30% do seu projeto. Com 20 dias de projeto, estamos com 70% do seu projeto, estamos aguardando isso. Por quê? Nós temos que posicionar o cliente de que as coisas internamente estão funcionando. E isso traz um processo extremamente claro. Então, a comunicação aberta e direta com o cliente facilita muito o processo dentro do escritório de arquitetura. Dentro da proteção legal, em muitos países nós temos conselhos que regulamentam as profissões. No nosso caso, aqui no Brasil, nós temos o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ele regulariza a nossa profissão e oferece diretrizes sobre a relação com o cliente. É de suma importância que, o nosso contrato de prestação de serviço, seja gerado uma RT, especificando quais são os nossos serviços com o cliente. Eu me lembrei de uma história de um curso que eu fiz há muitos anos atrás, e o paisagista estava dando o curso, ele comentou, pelo que eu entendi, ele fez naquele momento o projeto de paisagismo e um outro escritório
de paisagismo executou a obra. Esse projeto foi um projeto que foi premiado, o paisagismo, por uma instituição internacional. E aí esse paisagista entrou na justiça porque o paisagista que executou o projeto assumiu a autoria. O profissional que fez o projeto não tivesse uma RT especificando que naquele momento ele tinha feito aquele projeto, atestado que era aquele projeto, ele não conseguiria assumir a autoria do projeto. Então é muito importante, muitas vezes, nós não consideramos, além de ser obrigatório, né, gente? Isso nos blinda de eventuais futuramente outros profissionais tentarem tomar a nossa posição, que é completamente legal. Agora, falando sobre os direitos autorais, muitas legislações protegem os direitos autorais de projetos arquitetônicos. Se um cliente, por exemplo, alterar um projeto sem a devida permissão do arquiteto, isso pode ser considerado uma violação dos direitos autorais. Assim, o arquiteto pode ter uma proteção legal para prevenir modificações não autorizadas ou ser compensado por elas. Nunca se esqueçam que a maioria dos nossos clientes nunca trabalharam com um profissional de arquitetura ou design de interiores. Então, é de suma importância que nós, arquitetos, tenhamos os nossos processos claros de quais são as nossas etapas. A contratação de um escritório de arquitetura ou de design de interiores, ela inicia onde e ela termina onde? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não entendem que um escritório de arquitetura, ele faz o projeto, mas ele não faz a gestão da obra. Ele não faz o acompanhamento de obras, ou se faz o acompanhamento de obras, esse é um outro serviço, é um trabalho à parte. Enfim, essa é a postura do meu escritório. Nós temos essa postura de que esse é um trabalho à parte. Então, para nós, esse processo é muito claro. Quando o cliente chega no escritório, eu apresento como nós trabalhamos, porque as pessoas não entendem. Elas realmente nunca trabalharam com um escritório de arquitetura, então é natural. Elas acreditam que, contratando um escritório de arquitetura, a maioria dos clientes imaginam que nós vamos fazer todo o processo, que nós vamos fazer projeto estrutural, projeto de ar-condicionado. Cabe a nós explicarmos o que é um complementar, o que é um profissional complementar, o que precisamos de um topógrafo, porque nós não fazemos o levantamento topográfico. Enfim, tudo isso tem que ser muito claro antes da assinatura do contrato. Por quê? Para depois o seu cliente não imaginar que você está se esquivando. E, na verdade, quando você tem todos esses processos claros, as pessoas entendem e tá tudo certo, né, gente? Tudo certo. Sobre as documentações, alterações de projetos, é muito importante dentro de um escritório, quando é um escritório que toma um corpo que tem mais profissionais, que nós temos um volume grande de projetos, nós temos as atas de reuniões extremamente organizadas. Por quê? Porque muitas vezes o profissional que fez a reunião com o cliente não é o profissional que vai executar a revisão do projeto. Esse é um ponto. Eventualmente o cliente vai nos falar: ah, mas eu não pedi para essa porta ficar aqui. E ela era no primeiro momento lá. Nós temos que pegar, falar: não, foi na reunião tal do dia tal, com tal profissional, foi solicitado isso. Então nós temos que documentar todos os nossos processos para facilitar o nosso trabalho e nos blindar de eventuais problemas lá na frente, porque esses problemas o cliente ele vai enxergar na obra, ele não vai enxergar no projeto. É muito comum a pessoa solicitar uma mudança em projeto e quando ela chega na obra, ela fala: ah, você tinha razão, a janela para esse lado fica melhor do que para aquele lado. Então, se a pessoa tem consciência que a solicitação foi dela, é muito melhor para nós, para nossa imagem. Um projeto é uma enxurrada de informações. É uma linguagem que as pessoas não têm domínio. É muito diferente de nós pegarmos uma planta baixa, nós já imaginamos tudo. Nós imaginamos como que essa casa vai ficar, esse apartamento, enfim, o projeto que for. Quando eu bato o olho numa planta baixa, eu já enxergo o todo. Mas sou eu. Se eu pegar um contrato para ler, eu vou ler no triplo de tempo de um advogado. Por quê? Porque
não é a área que eu atuo. Então, nós temos que nos colocar no lugar do outro e entender que para o cliente é uma enxurrada de informações, são muitas questões. Então, nós temos que tornar esse processo o processo mais tranquilo possível para ele, de modo que ele se sinta confortável. Eu falo aqui no escritório que, além de nós sermos instrumento da vontade do cliente para transformar aquele sonho em realidade, nós também temos que guiar o cliente pelo caminho certo, porque são muitas coisas, é um novo universo. É um universo que a maioria dos clientes nunca pisaram. A maioria nunca contratou um escritório de arquitetura, nunca fez uma grande obra como uma casa, nunca fez uma grande reforma como um apartamento. Então, nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas. Eu nunca joguei paintball. Imagina minha primeira vez no campo de paintball. Eu não vou saber de tudo. Eu vou precisar de alguém para me guiar, concordam? É exatamente isso. Então, imagina que essas pessoas, elas simplesmente não sabem qual que é o processo de um escritório. Então, nós temos que guiá-los. E é isso. Seguimores, muito obrigada por mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e o que vocês querem ver por aqui. Até o próximo vídeo.